Tudo bom, meus queridos? Então vamos dar continuidade para os nossos vídeos sobre gerência de projetos. Finalmente nós vamos chegar na última etapa do nosso Planejando o Projeto, parte 2 de 4. E nós vamos conversar um pouquinho sobre desenvolver o cronograma, que é o nosso 14º ponto. Então, anteriormente, nos vídeos anteriores, na verdade, nós conversamos sobre planejar o gerenciamento do cronograma, que agora tu desenvolve o cronograma, definir as atividades que fazem parte desse cronograma, sequenciar essas atividades, estimar os recursos necessários para a realização dessas atividades e também sobre as durações das atividades. Lembrando que nós utilizamos a ligação entre o Scrum, que é totalmente ágil, com o PMBOK. Então, no PMBOK a gente tem a documentação. Lá no Scrum a gente tem agilidade. Não quer dizer que a gente não tenha documentação. Então, a gente tenta unir os dois mundos, podendo utilizar em projetos pequenos, médios e grandes, como eu sempre falo para vocês e falo em sala de aula. Então, na parte de desenvolver o cronograma, a gente vai usar todos os conhecimentos adquiridos anteriormente e vamos colocar em prática para fechar alguns pontos. E lembrando que vocês podem utilizar, na verdade, vocês podem criar ou não vários documentos durante todas as etapas. Ou simplesmente criar um documento e alimentar esse documento, como a gente faz bastante no Scrum, como a gente faz lá no nosso backlog do produto, que nós temos as nossas atividades, nós deixamos uma priorização para elas, estimamos os recursos e as durações delas. Tudo lá na mesma parte. Ok? Então, se tu quer saber mais, fica ligado no vídeo. Então vamos iniciar a nossa conversa. Pessoal, o primeiro ponto que vocês devem pensar no desenvolvimento do cronograma. Quais são as datas de início e fim das tarefas de um projeto? Ou seja, quando nós iniciamos o projeto e quando nós finalizamos nosso projeto. Então esse é o nosso prazo. Tudo deve ser encaixado no meio deste prazo, bem como a distribuição das nossas sprints de início até o final. Então esse processo nada mais é que uma análise da sequência dessas atividades, né, de suas durações, dos seus recursos necessários, bem como de suas restrições do cronograma, sempre criando esse cronograma do projeto na verdade, o mais possível detalhado e tentando sempre distribuir durante o cronograma as nossas atividades da melhor forma. Lembrando, é sempre importante saber a data inicial e a data final para as nossas atividades. É óbvio, né? E bem como isso nós vamos ter os nossos marcos dos nossos projetos, que a gente já conversou em vídeos anteriores. Então, lembrando o que eram nossos marcos. Eram pontos que vocês poderiam ter uma apresentação para o cliente de uma determinada funcionalidade, ou apresentação de um determinado momento do que vocês estão criando no projeto, e assim vai, depende de projeto para projeto. Mas é aconselhado nós criarmos vários marcos durante o projeto, até para termos esse acompanhamento, ok? E para desenvolver esse cronograma de projeto aceitável, frequentemente é necessário realizar um processo iterativo que requer análise e revisão das estimativas das durações. Então, a gente falou sobre estimar as durações no vídeo anterior, na verdade, sobre a questão da técnica PERT, de outras técnicas. Olhamos também para a revisão dos recursos das atividades, e aí nós vamos criar esse cronograma. Como sempre, nosso material está separado em entradas, ferramentas técnicas e saídas. Nas entradas, nós fazemos uso do plano de gerenciamento do cronograma, das listas de atividades e atributos das tarefas, então todas as nossas atividades, ou seja, nosso backlog do produto, que é tudo que nós vamos fazer para desenvolver o nosso projeto, ok? Depois, o diagrama de rede e cronograma e requisitos e recursos das atividades, bem como o calendário de recursos, requisitos e duração das atividades, que nós já temos, na verdade, em cada atividade, declaração de escopo do projeto, que é onde está contido tudo o que precisa, bem como premissas, restrições e datas importantes. E o registro dos riscos, que é bom sempre ter identificação dos riscos. Se algum risco pode, na verdade, se algum risco acontecer, ele pode atrasar o nosso cronograma. Então a gente sempre deve deixar aquela folguinha, né? Também sempre temos nossos fatores ambientais, atribuições da equipe, estrutura analítica de recursos, fatores ambientais da empresa, né, em si, e bem como os nossos ativos organizacionais. Falando agora um pouquinho de ferramentas e técnicas. Então, depois que o gerente tem em mãos
todos esses documentos, e na verdade não precisam ter todos esses documentos, vocês podem ter anotado muitas dessas partes, mas para quem não tem esse conhecimento, esse know-how, é aconselhado criar vários documentos para vocês se guiarem. Lembrando, se eu estou aplicando em uma empresa pequena, eu preciso criar tanta burocracia? Não, por isso que a gente pensa sempre no Scrum. Se eu estou aplicando em empresa média e grande porte, eu tenho que ter uma documentação, até para ter uma comunicação efetiva dentro da equipe e outros setores da equipe, para todo mundo ter esse entendimento e todo mundo poder conversar e fechar todos os pontos, né? Então assim, ó, por isso que a gente fala do Scrum unido ao PMBOK. Então tu tem documentação, mas tu não precisa necessariamente ter tanta documentação, que é como eu vejo com meus alunos em sala de aula. E aí, para análise de rede de cronograma, e também como técnicas nós temos método caminho crítico, que nada mais é do que aqui, ó, um conjunto de tarefas que não possuem folga, ou seja, as tarefas contidas no caminho crítico não podem atrasar, pois causariam um atraso no projeto como um todo. Em outras palavras, o caminho crítico representa o caminho mais longo do projeto, sendo este o caminho que determina o prazo final. Então é aquela questão, tu tem que ter um acompanhamento muito fechado, conhecer muito tua equipe, ter uma determinação de atividades com muita exatidão para tu fazer esse caminho. Então assim, ó, se der algum problema, tu vai atrasar o projeto. Então por isso que ele é chamado de caminho crítico. Para quem está iniciando, não é muito considerado caminho crítico. O caminho crítico, na verdade, desenvolver esse cronograma com as datas totalmente bem enxutas, né? Com nenhuma folga entre os seus prazos, é aconselhado, depois conhece muito a equipe que desenvolve o projeto de vocês, e vocês conhecem muito vocês mesmos, né? E até a questão das outras pessoas. Porque se alguém alguém da equipe de vocês atrasar, pode atrasar todo mundo. Então tem que ter esse conhecimento mais amplo, não só de vocês, como da equipe, bem como da organização de vocês, se vocês vão conseguir lidar com essa questão do caminho crítico. Então assim, ó, deixa eu passar aqui, ó, tá? E depois nós temos o método da corrente crítica, né? No qual ele determina o caminho crítico do projeto, levando em consideração as limitações de recursos. Então o outro era o tempo, aqui são as limitações de recursos. Então a primeira parte é a análise da rede do cronograma, que leva aquelas considerações. A rede do cronograma era aquela ligação entre as nossas funcionalidades que nós tínhamos, e aí tu leva em conta também a duração dessas atividades, e fazendo o relacionamento dessas dependências que gera esse caminho, né? Então, com esse caminho identificado, aplique-se as restrições e recursos, obtendo um novo cronograma. Então, aquela questão que eu falei lá no vídeo, a gente falava dos recursos para as atividades. Por exemplo, se tu está desenvolvendo um software, determinada funcionalidade que tu vai desenvolver, tu vai precisar de outra funcionalidade pronta antes. Então, depende de outro ponto. Então tem que pensar nisso. Se vocês estão, sei lá, como eu falei no exemplo dos recursos, construindo uma montanha russa, vocês precisam de guindastes, vocês precisam de soldadores e tudo mais. Então, vocês não podem colocar tudo junto para ser realizado, porque não vai ter como, é impossível, né? Vocês dependem de mão de obra, vocês dependem de maquinário. Então tem que ter também essa coerência, né? Essa distribuição e gerar essa corrente crítica, né? Então assim, ó, outro ponto sobre a corrente crítica, que é possível adicionar pulmões, que a gente fala os buffers, né? De duração, que são atividades sem trabalho atribuído e que servem para gerenciar essas incertezas, ok? Então, na verdade, é aquela folguinha que tu vai gerar nesse caminho, mas uma folga de leve. Mas lembrar que os pulmões ou esses buffers, né? Eles, além de proteger o cronograma contra as incertezas, eles têm o objetivo de proteger o cronograma, enrolei a língua, contra a síndrome de estudantes e a lei de Parkinson, que é a seguinte: a síndrome estudante, que tudo é deixado sempre para a última hora. Que eu sempre digo com meus alunos: pessoal, não deixem para a última hora. Mas todo mundo deixa sempre para a última hora, né? E a outra questão, a lei de Parkinson. Independente do tempo real de duração da atividade ser menor que o da duração planejada, todo o tempo planejado será utilizado. Então é aquela questão que, se tu disser que vai demorar 20 horas para desenvolver o módulo, tu sabe que em 10 tu vai acabar ele. Tu vai ficar enrolando para encaixar nas 20. Então, pessoal, cuidado com isso. É o que a gente conversou no vídeo sobre a estimativa das durações de atividades. Sempre tem o pessimista e o otimista. E sempre tem aquele que vai fazer o corpo mole, né?
Então esse é o nosso pessimista lá, que vai dizer que vai, em vez de durar 1 hora a atividade, vai durar 20, que ele vai ficar todo o tempo enrolando, né? Então é esse cuidado que vocês devem ter. Ok? E outra questão é o nivelamento dos recursos, né? Que é controlar esses recursos divididos e críticos, né? Que são distribuídos, principalmente os que são limitados, para ter essa distribuição e alocação deles dentro do cronograma de vocês. Ou seja, de acordo com as necessidades que vocês têm. Ok? Deixa eu passar aqui e depois a gente vai para a questão da suavização de recursos. Que essa técnica da suavização, ela é oposta ao nivelamento de recursos. Então, tu faz com que o cronograma de atividade se ajuste aos limites pré-definidos dos recursos, sem excedê-los. Ou seja, não é sugerido que seja aplicada essa técnica a todos os recursos do projeto. Então tem que ter esse cuidado, né? E algumas dessas técnicas são utilizadas para prever cenários, fazer simulações, que são chamadas técnicas de modelagem, onde nós temos as seguintes: análise do cenário EC. Aquela questão: é exatamente a técnica de analisar uma pergunta e se tal coisa acontecer? Então o objetivo dela é analisar cenários onde um componente importante não é entregue. Então é um dos riscos do projeto que eu converso com meus alunos. Tá, olhem só. E se a pessoa disse que tinha habilidades para desenvolver tal atividade e ela estava mentindo e não conseguiu entregar no prazo? Então a gente já tem dois riscos: atraso no cronograma, atraso no prazo e falta de capacidade dela, ou seja, falta de know-how, conhecimento para desenvolver. Então são riscos que vocês têm no projeto de vocês, né? Então isso aqui, ele é um fator externo que prolonga a duração específica de uma atividade-chave, como por exemplo a demora da aprovação em um licenciamento, quando a gente tem fatores externos, como os leis, licenciamentos, e aí vai, que vocês não sabem, mas pode acontecer atrasos. E a gente sabe que os atrasos ocorrem principalmente quando é um fator externo e se trata de lei e outras coisas. E outra questão é a simulação. Essa é a análise, na verdade, essa análise ela é realizada através da simulação que envolve cálculos, olha aqui, ó, de múltiplas durações de projeto, com diferentes conjuntos de hipóteses das atividades, buscando como resultado principal testar o cronograma. Ou seja, tu olha em históricos anteriores, faz a simulação para ver, analisa o contexto institucional do projeto se encaixa bem, né? E faz essa simulação para ver se casa ou não. Então, assim, ó, a principal ferramenta utilizada nessa simulação é as simulações de Monte Carlo, que eu lembro que eu aprendi com a minha professora lá numa disciplina na minha graduação, quando eu fiz em engenharia de computação. Eu lembro de ter essa simulação de Monte Carlo, e não era nem um pouco fácil, mas hoje você tem softwares os quais vocês aplicam diretamente, não precisam ficar fazendo à mão como nós aprendemos, ok? E outra questão lá, aplicações e antecipações de esperas, que é o detalhar como as ferramentas e técnicas do método diagrama de precedência de processos é utilizado no sequenciamento dessas atividades. Então, antecipações e esperas é a questão de tu ter que realizar uma atividade e ter que esperar uma atividade anterior ser realizada, ok? E depois nós temos compressão de cronograma, que é tentar enxutar o cronograma, ou seja, encurtar o cronograma do projeto sem alterar o escopo do mesmo, sempre mantendo essas restrições, datas importantes e outros objetivos. Então essas duas técnicas, elas podem ser utilizadas e são chamadas justamente de compressão, que vem lá do inglês, ou crashing, né? Que tem como objetivo de manter o máximo de compressão no prazo com o mínimo do aumento de custo. Então é essa a ideia de se utilizar dentro de um projeto. E daqui nós temos também outra técnica, que são ferramentas para desenvolvimento do cronograma, né? Você pode utilizar, como já disse, tem Microsoft Project, aí você pode utilizar o Bitrix 24, gerenciar o projeto e tudo mais. E assim vocês podem procurar aí no Google outros tipos de ferramentas para criar esse gráfico do cronograma, ok? E sempre como nós temos as saídas. Então, como saídas, nós vamos compor o planejamento do projeto, que é o cronograma do projeto, que nós vamos ter lá com as nossas milestones. Lembrando, o que são nossas milestones? Nossas milestones são os marcos previamente definidos, que podem ser de entregas ou de finalização de uma grande atividade, ok? E depois nós temos também, pode ser criada a linha de base do cronograma,
que a gente já falou em vídeos anteriores, não vou ficar aqui reexplicando novamente, e dados do cronograma, como marcos, atividades e atributos das atividades, recursos e seus requisitos, premissas e restrições que foram aplicadas, cronogramas alternativos, como melhor ou pior caso, nivelado ou não nivelado por recursos, tá? Sem datas impostas, tá? Outra questão é a alocação das reservas de contingência. Outra questão também tem a atualização dos documentos do projeto, e assim vai. E sempre lembrando que vocês têm que atualizarem essa documentação de vocês. Outro é o calendário do projeto, tá? Então isso deve ser sempre atualizado e é necessário ter um calendário do projeto, principalmente se vai ter alguma mudança. E outra questão é a atualização do plano de gerenciamento do projeto. Esse plano de gerenciamento do projeto, como a gente já vem conversando nos outros vídeos, é um plano que vocês vão acabar modificando ele no decorrer de todo o projeto de vocês. Então, peguem, parem, vão lá e atualizem para todo mundo estar a par de tudo que está acontecendo no projeto, ok? E aí nós temos outros documentos, como estimativa de recursos, atributos das atividades, calendários e riscos, né? Então aqui a gente pega, pessoal, e fecha a nossa questão de desenvolver o cronograma. Um ponto importante de ser falado em desenvolver o cronograma é que se vocês utilizam o Scrum direto, com essa nossa ideia de usar com o PMBOK, vocês vão ter a documentação, vocês vão poder gerar um documento de cronograma, com todos os pontos dos quais a gente já havia conversado. Como vocês já definiram as atividades, os recursos e esses prazos, e também a duração planejada das atividades, vocês podem correr lá, olhar a duração planejada das atividades e preencher esse cronograma, fazendo a distribuição. Mas sempre lembrando que podem ocorrer riscos em projeto, como atrasos, falta de conhecimento de quem iria desenvolver uma atividade, que daí gera um atraso, uma atividade que não foi desenvolvida e outra era necessária, e assim vai. Então esse pensamento sempre deve ser levado em conta. E para quem utiliza direto só o Scrum, o pessoal vai lembrar que lá no nosso Product Backlog, ou seja, no nosso escopo do projeto, ou backlog do produto, tá? Porque escopo a gente fala muito em gerência, né? O backlog do produto é uma terminologia lá do Scrum. Então lá no backlog do produto, onde vocês têm determinadas todas as atividades para a realização do projeto de vocês, lá vocês vão ter duração planejada e duração estimada, ok? E podem colocar esse cronograma, mas lembrando que vocês sempre devem olhar lá e ficar atualizando o nosso burn down chart, né? Da sprint do projeto, até para acompanhar essas entregas. Tem que apertar um pouco, ou então conseguir mais pessoas para trabalhar no projeto, para vocês poderem cumprir essas datas de início e de fim do projeto de vocês. Então a gente fecha a nossa segunda parte de planejando o projeto aqui. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a terceira e quarta parte. E depois sobre os outros fundamentos de gerência de projetos, com essa ideia do Scrum atrelada ao PMBOK. Então, para quem não se inscreveu, aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, né? Se gostou, é claro, escreve aí nos comentários. E se tu quer saber mais, continua aí ligado nos próximos vídeos do canal. Abraços!